capítulo 3, o versículo 20, e nós vamos ler os versículos 20 e 21, Colossenses, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Meus irmãos amados, hoje nós vamos voltar o nosso olhar para a família cristã. Na semana anterior, que estive convosco pregando a palavra de Deus, eu destaquei o papel das esposas e dos maridos na família. E hoje vamos refletir acerca dos filhos e dos pais. Encontramos aqui princípios espirituais para que haja harmonia entre filhos e pais. Nestes dois versículos da palavra de Deus, Paulo, ele apresenta-nos instruções solenes, instruções profundas. Por um lado, ensinando os filhos a honrar os pais, tanto o pai quanto a mãe. E por outro lado, orienta os pais a conduzir os filhos com amor, disciplina e sabedoria. Antes de nós mergulharmos efetivamente nesta passagem, analisando o significado e trazendo as implicações práticas para as nossas vidas, eu gostaria de partilhar convosco uma história que ilustra, tragicamente, uma história que demonstra as consequências da ausência da disciplina e do amor no contexto da família, que tem a ver com a história de Lee Oswald, o assassino do presidente Kennedy, nos Estados Unidos. A infância de Lee foi marcada, desde a infância, pela rejeição e pela falta de cuidado na sua família. O seu pai faleceu antes do seu nascimento e a sua mãe, dominadora, incapaz de amar, de demonstrar afeto, não ofereceu-lhe afeto efetivamente e cuidado ou até mesmo limites. Não estabeleceu nenhuma disciplina na regulação, na modelação da educação do Lee. Ele cresceu sozinho, sem amizade, sem nenhuma orientação moral cristã, sem afeto, sem nenhuma atenção de seus pais, uma vez que era órfão, e uma mãe ausente, uma mãe que não liderou, que não ajudou o processo da sua formação, do seu caráter. E na adolescência, ele também fracassou na vida escolar, sendo ele ridicularizado pelos seus colegas em sala de aula. Mais tarde, já casado, no casamento, ele continuou a experienciar o desprezo e também falta de consideração. E tudo isso, toda a trajetória de vida dele resultou numa vida marcada pela frustração, pela solidão, pela mágoa, este ressentimento que se transformou num ódio implacável contra as pessoas à sua volta. Esta história, ela é dolorosa e ela mostra-nos que, de uma forma até mesmo trágica, que a ausência de disciplina, a ausência de amor, a ausência de orientação moral, ela no lar, de certa forma, a ausência disso no lar, produz filhos rebeldes e filhos emocionalmente desequilibrados. Um lar estável, um lar orientado por Deus, um lar onde há amor e disciplina, é um lar equilibrado. Sendo o contrário disso, vemos tanta desordem, de um modo geral, no nosso mundo. O primeiro laboratório do caráter humano é o lar. Quando há uma falha aqui, o impacto, meus irmãos, vai muito além da tragédia no âmbito familiar, afetando efetivamente
ou refletindo-se na sociedade e, inclusivamente, na própria fé, na própria vida daquela pessoa. E Paulo aqui apresenta-nos 2 deveres, e nós vamos trabalhar os 2 deveres, e no fim vamos até mesmo trazer alguma reflexão sobre o vitimismo também. Eu queria não apenas falar deste lado negativo, da falta de orientação dos filhos, mas também de um vitimismo que acontece quando os pais querem disciplinar e os filhos se vitimizam também. Vamos tratar isso com equilíbrio à luz da palavra de Deus, os 2 deveres. O primeiro deles, o dever dos filhos e o dever dos pais. Versículo 20, então, diz: Filhos, obedecei a vossos pais em tudo, pois isto é agradável ao Senhor. Então, o primeiro ponto aqui, o primeiro ponto que Paulo destaca é o dever dos filhos. Vamos começar com os filhos. Ele coloca 3 verdades que são fundamentais. Primeiro, a obediência. Filhos, obedecei. Que tipo de obediência é essa? É uma obediência imperativa e é uma obediência abrangente. A palavra aqui, obedecer, implica ouvir, implica submeter-se, né? E não apenas porque o pai obrigou, mas submeter-se de coração e agir de acordo com a orientação dos pais. Paulo acrescenta a expressão qualificando em tudo e não apenas parcialmente. Então, a obediência tem que ser completa. Não se trata apenas de, no caso aqui, daquilo que agrada ao filho. Não, isso aqui me agrada, o que meu pai quer, eu estou satisfeito, então eu vou obedecer. Mas essa parte aqui, eu não vou obedecer porque eu não concordo com o meu pai. A obediência aqui, ela é integral, literalmente. Rejeitar a autoridade dos pais, de certo modo, é rejeitar a autoridade de Deus, porque Deus delegou esta autoridade aos pais. E quando os filhos não obedecem os pais, em última instância, estão a desobedecer à autoridade de Deus, a fonte absoluta de autoridade que delegou esta autoridade nos pais. Portanto, é por isso que devemos obedecer em tudo os nossos pais. Obviamente, quando há conflito entre a vontade dos nossos pais e a vontade de Deus revelada na Escritura, quando temos que fazer uma escolha, obedeço aos meus pais ou obedeço a Jesus? Já sabemos a resposta. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas, de um modo geral, na graça comum, até pais que não são crentes procuram orientar os filhos em coisas boas, necessárias. E o crente em Jesus, os filhos crentes, devem seguir a orientação de seus pais. A rebeldia doméstica, muitas vezes, é o primeiro sinal de um coração inclinado à desobediência, refletindo a decadência moral que nós encontramos, por exemplo, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Há uma decadência moral em todo o mundo em que nós vivemos. Note, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 em diante, destacando o tipo de coisa que nós iríamos ver no mundo que antecede a volta do Senhor Jesus. Paulo alerta que nos últimos tempos haverá pessoas desobedientes, nesse caso aos pais, literalmente, ingratos, ímpios, sem afeto natural, implacáveis e caluniadores. Características dos últimos tempos. E este trecho conecta aqui, portanto, a desobediência doméstica, nesse caso, a decadência moral, a desobediência doméstica, a confusão na família vai se refletir numa sociedade decadente e numa apostasia espiritual, filhos que não vão seguir os caminhos de seus pais, que serão ímpios, que serão ingratos, que serão efetivamente rebeldes aos pais. Um conhecido teólogo, Joel Bick, ele vai explicar que a obediência não é mera formalidade, não é mera aparência, mas é uma forma de treinar o coração das crianças para reconhecer a autoridade de Deus, estabelecendo bases sólidas para a santidade e para a integridade desde cedo. Então, aquela obediência das crianças aos pais é o meio pelo qual Deus treina as crianças a uma vida de piedade, a uma vida de santidade, a uma vida íntegra de obediência a Deus. Deus está usando os pais
para formar na criança o entendimento do que é bom, do que é mal, do que é justo, do que é injusto. É deste modo que Deus treina o coração. Eu não coloquei aqui os professores, eu não coloquei aqui os avós, eu não coloquei aqui pastores, não coloquei aqui as autoridades públicas, a polícia. Tudo isso Deus usa como autoridades delegadas para a formação de uma sociedade saudável, ordeira, organizada, e que nós temos condições de viver nela para a glória de Deus. Mas uma outra característica dessa obediência, filhos, obedecei, é que a obediência é uma expressão de amor, é uma expressão de confiança, não é apenas cumprir regras, mas demonstrar respeito pelo cuidado de Deus através dos pais. Deus cuida das crianças através de seus pais. O texto diz que tal obediência é agradável ao Senhor. Essa linguagem agradável nós vimos no Velho Testamento, como cheiro suave, subiu como aroma na presença de Deus. Agradável aqui tem um amplo contexto do Velho Testamento, dos sacrifícios e holocaustos do Velho Testamento, que eram oferecidos a Deus. A nossa obediência aos pais é agradável ao Senhor. Obviamente, desobediência aos pais desagrada a Deus. É uma coisa que não glorifica o nome do Senhor. Note a expressão aqui, a ideia de obedecer como expressão de amor, é que o amor, que a obediência se concretiza em ações. Não basta dizer, você concorda? Concordo, mas fazer o contrário. Então, ao obedecer os meus pais, ouvindo, submetendo-me, eu estou demonstrando o meu amor e também a confiança em Deus, que está modelando a minha vida através dos meus pais. E quando os filhos obedecem aos seus pais, eles estão na prática honrando ao Senhor na vida diária. Então, filhos, filhas, saibam que ao obedecer os pais, vocês no fundo estão a obedecer ao Senhor, que colocou essas pessoas na sua vida, esses pais, para serem instrumentos na sua formação, no seu caráter. Os puritanos, do século XVII, eles enfatizavam que a obediência doméstica é um discipulado espiritual. Deus treina-nos para a vida no ambiente doméstico. O coração da criança, então, é moldado pela experiência diária de submeter-se à vontade de Deus, refletida na instrução dos pais. Obviamente, o conteúdo do ensino é fundamental. Os pais devem usar da palavra de Deus e orientar as crianças à luz das verdades da palavra de Deus. Mas a criança é formada através de seus pais. Uma outra característica dessa obediência é que ela forma o caráter e prepara para a vida. Nossos filhos estão a iniciar a sua trajetória neste mundo e enfrentarão grandes desafios pela frente, e é no ambiente da família que o caráter é formado. É como nós costumamos dizer, né? O caráter, isto vem de berço. Isto eu aprendi em casa, isto eu aprendi com meu pai, com a minha mãe, com os meus educadores, aqueles que Deus colocou. Se você não teve pai, não teve mãe, mas tem alguém que representou esse papel na sua vida, como pai, como mãe, dali você aprendeu esses valores. Então, crianças que aprendem a obedecer em casa desenvolvem responsabilidade, desenvolvem independência e desenvolvem confiança. Quando os limites, então, são esses limites que os pais estabelecem para os filhos, quando eles são administrados em amor, quando não são limites opressivos, eles são libertadores para os filhos. Por outro lado, a ausência de disciplina gera insegurança, gera frustração e gera rebeldia no futuro e no presente dos nossos filhos. O apóstolo Paulo aqui, ele sabia que o futuro dos filhos depende da instrução presente. Então, o futuro das nossas crianças, e eu diria até o presente delas, mas efetivamente o que vai resultar daí, efetivamente depende da instrução presente. Nós temos um papel agora na vida das crianças. E obedecer não é submeter-se cegamente a tudo que o pai diz, a tudo que a mãe diz, mas aprender a viver sob a autoridade, debaixo da autoridade de Deus. Sob aqui não é sobre, tá? Sob a autoridade de Deus por cima, em cada esfera
da nossa existência. Então, a obediência integral prepara os filhos não apenas para a vida familiar, mas para a vida em sociedade e também diante de Deus. Por que estamos a ver uma sociedade tão mal educada? Uma sociedade tão rebelde a Deus? Isto começa em casa, irmãos. Filhos educados sem os limites da palavra de Deus, sem o exemplo dos pais, sem a proclamação do evangelho que muda os corações. Infelizmente, estamos a assistir à decadência da nossa sociedade. Há aqui duas questões importantes que têm a ver com a obediência completa e de coração. A obediência não basta ser formal, tem que ser de coração. E não pode ser parcial. Por que a obediência parcial não resulta? Porque, note um exemplo aqui histórico para nós. Saul, por exemplo, ele poupou o rei Agag e poupou os melhores rebanhos dos amalequitas. E ele não obedeceu a Deus completamente. Quando lemos, então, no primeiro livro dos reis, capítulo 15, dos versículos 9 ao 22, temos aquela história de que Samuel recebeu uma palavra do Senhor e ele deveria dizer ao rei Saul que o rei Saul seria um instrumento de punição dos amalequitas pelo modo como trataram o povo de Deus. E a missão dele era de agir em disciplina, eliminando aquela nação pagã. Era um contexto do Velho Testamento, de uma teocracia do Velho Testamento. E ele deveria cumprir isto. Mas ele poupou a vida de Agag, poupou os melhores dos rebanhos e disse que ofereceria aquilo em holocausto para agradar ao Senhor. E Deus, então, levanta Samuel, que vai até Saul, e o repreende pelo seu voluntarismo, fazer o que ele queria e não o que Deus mandou, pela sua rebeldia de não obedecer a palavra de Deus e pela sua obediência parcial. Samuel diz que, pela palavra de Deus, que o Senhor não se agrada tanto de holocaustos e sacrifícios, mas em que se obedeça a sua palavra. E que obedecer é melhor do que sacrificar, do que a gordura de carneiros. De que o pecado da rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é como o pecado de idolatria. E de que quem é rebelde às autoridades delegadas, efetivamente será rejeitado por Deus. E Saul foi rejeitado por Deus. Filhos, obedeçam aos pais. Este é o 5º mandamento, honrar pai e mãe. Um mandamento com uma promessa de longevidade, de vida feliz. É um princípio para a vida. Se você não quer ser rejeitado por Deus, imagina ser rejeitado por Deus. Estar doente e não ter o consolo de Deus. Estar enfrentando uma luta na sua vida e estar sozinho sem Deus. Saul foi rejeitado por Deus porque Saul foi rebelde. A rebeldia não compensa. A rejeição do Senhor é a coisa mais terrível que advém daí. Portanto, não obedeça parcialmente, obedeça completamente. Note que também aqui aparece a ideia de coração. Jesus não disse isso também em Marcos 15? Ele está citando Isaías 29:13. Este povo me louva com os lábios, mas o coração está longe. Às vezes existe muita performance diante dos homens, mas não há verdade no íntimo. Então eu estou aqui diante de vós, e aí com aquela carinha de piedade, cantando, não é? Mas o coração não. O coração está longe de tudo isso, nada disso faz parte do meu desejo, mas eu estou fazendo isso porque é um hábito, então eu estou a representar a fé e a vida cristã, e não efetivamente a de coração louvar a Deus. A obediência não pode ser apenas para mostrar para alguém e exibir, mas de coração. Efetivamente é o que Deus quer de nós. Obediência completa e também de coração aos pais. E ao ensinar obediência, os pais, eles estão aqui não estão formando apenas cidadãos comportados, mas preparando os filhos para conhecer a necessidade de Cristo. Há um elemento que nos remete para o Evangelho. Por quê? Porque o processo de, em tudo, os filhos serem obedientes aos pais, e os pais ensinarem os valores e princípios da palavra de Deus, neste processo, nós veremos que há uma certa frustração santa, porque os filhos vão tentar e não vão conseguir. Portanto, você que está aqui hoje, o irmão que está aqui hoje, sabe que nós, filhos, todos já fomos aqui, os que são pais agora, ainda,
os que têm os seus pais aqui vivos, nós, filhos, não somos perfeitos. Nós fracassamos, falhamos. E nesse exato momento em que a nossa perfeição, ela não existe, a nossa fraqueza é exposta, quando nós somos expostos, temos uma ordem para obedecer, temos um pai e uma mãe que está a orientar, e fazemos o contrário, somos apanhados em nossas fraquezas, é neste momento que o pai apresenta-nos, a mãe apresenta-nos a cruz, a obra de Jesus, que trouxe perdão para os pecadores. Então, eu não consigo obedecer, então nós mostramos às crianças Jesus, anunciamos Jesus, aquele que não pecou, que morreu e ressuscitou dentre os mortos, para que a sua vida seja a nossa vida. Fomos salvos pela sua vida e pela sua morte. Não pelo nosso desempenho, mas pelo desempenho dele. Então, no ambiente doméstico, há regras, os filhos quebram as regras, e ao serem corrigidos no Senhor, disciplinados, e a restauração apresentada com base na obra de Cristo, estamos a viver à luz da graça e do Evangelho de Jesus na nossa família. Agora, há um problema aqui com o vitimismo. Eu não sei se isso está a acontecer na sua casa, se o debate é esse, no pequeno almoço, no jantar, mas em todo o mundo ocidental há um vitimismo, uma espécie de violência à criança. O desafio contemporâneo é que muitos filhos, ao enfrentar limites, a correção, a disciplina, eles assumem imediatamente uma posição de vítimas, que todo limite é injusto, todo limite é opressivo, transferindo a culpa inteira para os pais. Eu estou assim revoltado porque o meu pai não deixa, minha mãe não sei o quê. E é uma característica da nossa sociedade. O vitimismo infantil, ele é espiritualmente prejudicial. Pais, aqui, às vezes, são desafiados por filhos que qualquer tipo de restrição é visto como uma violência. Eu estou sendo privado da minha liberdade, da minha personalidade, e transformando, então, assim, a obediência em resistência, e cria filhos emocionalmente vulneráveis e também espiritualmente imaturos. Vivemos hoje numa sociedade em que os adultos são imaturos, espiritualmente imaturos. E também são pessoas que resistem o tempo inteiro a qualquer figura de autoridade. Alguém vai dizer assim: eu sofri muito no passado, meu pai era muito restritivo, meu pai era muito duro. E muitas pessoas acusam os pais: eu estou assim por causa dos meus pais. A culpa é sempre do pai ou da mãe, ou coisa do gênero. Mas, de fato, pode acontecer isso quando um pai é abusador, quando um pai é perverso. Mas, se nós analisarmos com verdade os detalhes, vamos perceber que os nossos pais são homens falhos, pecadores, mas o que foi feito não foi injusto. Então, há uma mudança de paradigma em que agora, ao invés dos filhos honrarem os pais, ao invés dos filhos obedecerem aos pais, eles criminalizam os pais. Nós precisamos de lutar contra isso, irmãos. Nós somos a família cristã. Não é o mundo que determina as coisas aqui na casa do Senhor. É Jesus. Vamos ensinar os pais a fazer as coisas como deve ser, mas filhos, entendam que a obediência louva e agrada a Deus. Cada um de nós prestará contas de seus atos a quem? Romanos 14, 12. Imagina só, eu estou a referir-me aqui ao Lee Oswald na abertura, mas eu também fui criado sem um pai, eu não conheci. E minha mãe teve as suas dificuldades incríveis, totalmente ausente na minha formação. Então imagine que eu vou aproveitar-me dessa situação, e quem quer que cruzar o meu caminho, eu vou, agir na carne, sem dó e sem piedade. Vou dizer assim: eu sou assim porque eu não tive pai, não sei o quê, entenda isso. E virar um criminoso ou coisa do gênero. É natural que isso aconteça, a tendência humana é ir para aí, mas eu não tenho um conhecimento da palavra de Deus, Jesus não entrou na minha vida, não mudou tudo. Portanto, deve haver aqui uma atitude mais positiva do papel da obediência e da honra aos pais, e não a vitimização, transferindo culpa, não é? O vitimismo contamina a relação familiar, levando o filho a ver os pais como adversários,
em vez de guias espirituais. O seu pai é um guia espiritual. Ah, mas ele falhou sim, mas o que ele está a dizer é para o seu bem. Portanto, entendamos isso. Versículo 21 agora, há uma mudança aqui da palavra pais, que é pateres, do grego aqui, pais mesmo, aqui do homem na família. Eu vou demonstrar isso pelo texto. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, os deveres aqui dos pais, né, é um duplo dever, dupla responsabilidade. Autoridade, sim, e cuidado, não irritar. A palavra aqui, então, para pais, refere-se aos homens em posição de pai. Paulo está aqui a enfatizar o papel da liderança, da autoridade, que Deus delegou ao pai no contexto familiar. Porque tem pais hoje em dia que são omissos, né? Eu sei que Provérbios 31, nós conhecemos Tito capítulo 2, versículos 3 ao 5. As mães têm um papel ativo na instrução moral, espiritual e prática dos filhos, ensinando obediência, temor de Deus e hábitos de santidade. O papel da mãe aqui é imprescindível. Mas a Bíblia mantém o equilíbrio, a figura de autoridade do pai na família. Portanto, quando Colossenses 3:21 enfatiza a responsabilidade paterna de não provocar a ira para não desanimar os filhos, o trabalho da mãe aqui não é negado. O trabalho da mãe complementa, sustenta e reforça essa disciplina, garantindo a formação dos filhos para que seja uma formação consistente, nesse caso, equilibrada e repleta de amor. Há uma harmonia na casa. A figura materna dando equilíbrio àquele papel de autoridade e disciplina que há na casa. Então, o pai fornece aqui a figura de autoridade, a correção firme, enquanto a mãe fortalece, nutre, guia emocionalmente o coração da criança, de modo que a família, unida em amor, em obediência, torna-se um reflexo da graça de Deus e da justiça de Cristo. Justiça, graça. Justiça, graça. É o padrão bíblico. Um outro detalhe importante é evitar a irritação e frustração. Irmãos, eu quando leio esses textos e analiso, eu sou desafiado. Eu também sou pai. E eu sou desafiado. E às vezes preciso de parar durante a preparação do sermão para pedir perdão a Deus. Já aconteceu com os irmãos alguma vez, estar lendo a Bíblia e ter que dar uma pausa da leitura e dizer assim, Senhor, peraí que não dá para continuar, porque eu tenho culpa no cartório. Eu preciso de pedir perdão a Deus por ter feito isso ou aquilo. No meu trabalho, no meu papel como pai, no papel como mãe, esse é um desafio extraordinário. O termo irriteis aqui aponta para ações que geram ressentimento, desânimo e até provocando a rebeldia, porque a carga é tão dura que o filho não aguenta. Ele fica desanimado, ele entra num colapso emocional. E pais que insultam ou pressionam excessivamente falham no objetivo de formar o caráter e de conduzir o coração da criança para Cristo. O excesso aqui é ruim. Craig Bill, por exemplo, um teólogo bem conhecido, teólogo bíblico, ele vai destacar que a autoridade sem amor é tirania. Transforma-se numa tirania. E devemos complementar, né? A disciplina deve sempre manter em mente, ou em vista, o bem-estar espiritual do filho, e não a satisfação momentânea do pai. Ele vai, ponto final, sem explicar nem nada. Ele foi. Não, tá vendo? Eu mandei, tem que ir mesmo. Não interessa o que ele entendeu, não interessa o impacto do que eu fiz, o que interessa é que ele cumpriu as ordens aqui da casa. Quem manda aqui sou eu. Isto pode, no primeiro momento, parecer obediência, mas eu estou destruindo o caráter daquela criança, e não estou guiando-a para Cristo, mas para longe de Deus. Na primeira oportunidade daquele filho vai sair de casa e vai dizer assim, que alívio estar longe daquele déspota. Tão difícil isso, não é? Criar filhos com disciplina e admoestação no Senhor, porque aqui nós podemos reforçar isso lendo Efésios 6, versículo 4. Eu não vou ficar em Efésios 6, mas podemos ter esses dois textos em mente, Colossenses 3, 20 e 21 e Efésios 6. Vamos ter aqui uma visão complementar e mais ampla. Note Efésios 6, versículo 4.
E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O verbo grego aqui, criar, transmite a ideia de nutrir, de conduzir à maturidade. E aí, criação inclui duas esferas diferentes. Inclui uma que já ouvimos uma vez numa conferência, o pastor Manuel Alexandre Júnior nos deu uma aula sobre a paideia, a ideia de formação de hábitos, formação do caráter, do homem todo, do ser humano na sua dimensão total. Então, a ideia de treinamento e a ideia também de admoestação, instrução verbal, correção e orientação para Cristo. A família, a casa é uma escola. Eu queria dizer aos irmãos que nós aqui não temos aquela, pelo menos 7 Rios, de que todos os filhos devem ser criados educacionalmente só em casa. E que você está proibido de pôr seus filhos na escola. Nós não temos essa tese aqui. Eu tenho amigos na Escócia, em Glasgow, por exemplo, naquela igreja, todos os filhos são criados pelos pais e são educados pelos pais, sem nenhuma influência da sociedade em cima deles. É uma filosofia radical para romper com a influência nociva das coisas que podem prejudicar, não é? Nós aqui não temos essa ideia. Se um pai que quiser fazer isso, eu não vou criticar também, porque é o seu direito. É o seu direito. O Estado quer ser dono dos seus filhos. Mas você é o pai dele, irmão. Você é a mãe dele. Falando você, assim, meio brasileirado, né? O irmão é o pai. A irmã é a mãe. Portanto, é sua responsabilidade. O Estado, e aí a escola pode cumprir o seu papel. Mas o papel da escola não vai e não pode substituir o nosso papel. Pode complementar, pode ajudar, facilitando em termos de documentação. Vivemos num mundo globalizado em que sem documentos, sem papéis, sem certificados, você não vai ser nada. Como é que você avança para a faculdade sem um documento formal? Então, são coisas que podemos lutar para que haja educação doméstica, tudo isso, mas, a educação clássica, mas, efetivamente, é nossa responsabilidade educar nossos filhos. E a disciplina deve ser consistente, ela deve ser explicativa. Não discipline os seus filhos sem explicar para eles o porquê. É como aquele indivíduo que disse, é tão óbvio que eu bato e nem explico. Não faça isso. E disciplina aqui não significa bater também. Porque nós precisamos entender que é possível impor limites, impor castigos, restrições, tudo com base em uma lógica clara, consistente, que a criança entendeu o porquê está acontecendo aquilo. E com amor e com muita paciência, como Deus tem paciência conosco. Então, pais que reconhecem os seus próprios erros, pedem perdão e confiam na graça de Deus, oferecem um modelo de humildade e de autoridade cristã. Esse é o ponto. É bom pedir perdão para os filhos. Eu estou na posição de cima para baixo. É na perpendicular. É de cima para baixo. Então, se eu pedir perdão para o meu filho, eu vou demonstrar fraqueza. Mas na disciplina, se eu me excedi um bocadinho, se eu provoquei a ira, se eu fui brutal, eu posso dizer assim, olha, nesse sentido, meu filho, o pai aqui exagerou. E eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Eu pedi perdão para Deus. Esse ambiente de perdão mútuo gera uma família preparada para viver em igreja, para viver no contexto da igreja. Porque as confusões que temos aqui na igreja é pela falta de educação em casa. A bagunça do ambiente congregacional, da sociedade, é falta de ordem na casa. E o Senhor Jesus colocou sobre nós um desafio enorme. E eu tenho que pregar sobre isso, eu não posso ficar fingindo. Ah, mas isso é muito óbvio. Sim, mas alguém tem que dizer. E tem que ser o pastor mesmo, pregando a palavra de Deus e expondo isso. Note que há um fruto de uma criação centrada em Cristo. Porque pais que equilibram autoridade, amor e disciplina, deixam um legado duradouro. Filhos que obedecem não por medo, mas porque entendem o amor de Deus. Um lar saudável é um lar governado não pelo medo, mas onde há respeito, onde há segurança e onde há temor de Deus efetivamente. Os puritanos enfatizavam que a formação espiritual começa em casa,
que a disciplina modela o coração e alicerça uma vida consagrada e piedosa, e que crianças crescem conhecendo o Senhor, reconhecendo que a obediência não é uma imposição, mas um caminho para a santidade. Ela entende que o caminho do seu aperfeiçoamento é seguir o conselho dos seus pais. E, igualmente, o caminho para o crescimento espiritual implica em obedecer a Deus. Obedecer de coração. Aplicação prática para nós. Como é que as famílias, os pais podem cumprir isso? Claro, dedicando tempo de qualidade para os seus filhos. E aqui eu devo dizer aos irmãos, eu fui um pai muito presente, eu acho, mas tendo em vista as demandas do ministério e a maneira como eu lido com essas coisas, eu tenho a tendência de mergulhar totalmente nas coisas. E eu tive ocasiões em que eu senti que eu estava muito ausente da vida dos meus filhos. Não adianta ganhar todo mundo e perder a família. É um desafio, não é? Portanto, corrigir com amor, explicando o porquê das instruções. Também reconhecer os erros e pedir perdão, já expliquei isso. Valorizar o esforço dos filhos, mesmo com falhas. O filho foi aprovado. E aí, você, ao invés de celebrar que ele foi aprovado, você diz assim, mas só isso podia ter sido muito melhor. Ok, tudo bem. Meu filho está de parabéns, foi aprovado. Louvamos a Deus. Continue assim, crescendo em estudo, para que você na próxima vá ainda mais longe, você consegue. Deus te dotou com inteligência, com capacidade, o pai está aqui, eu tenho o meu apoio. Eu estou a dizer isso, irmãos, eu tenho culpa no cartório. Eu sou exigente demais. E aprender a fazer essas exigências, mas ao mesmo tempo reconhecendo cada sucesso dos filhos, isso causa motivação e alegria no coração deles. E não apenas só 70%, por que não 90% ou 100%? Né? Manter a unidade e respeito com o cônjuge, a esposa respeitando o marido, é terrível. Na frente dos filhos, o pai e a mãe é gato e cachorro. Aquela confusão tremenda, a criança fica assim. Às vezes os filhos precisam separar os pais, para desacalmar os ânimos lá em casa. Isso tudo destrói a formação da criança. Então, está aqui um padrão para os pais. E para os filhos, obedecer de coração e obedecer de forma integral. Aprender que a obediência aos pais é uma expressão de amor a Deus. Você ama a Deus? Então, obedeça aos seus pais. Mostre o seu amor fazendo isso. E reconhecer também a autoridade de Deus. Porque qual é a fonte última de autoridade? Irmão, se o irmão tem problema com a autoridade, o irmão tem um problema com Deus. Porque foi Deus que estabeleceu a ordem. Então, eu não consigo. Me mostra, uma vez eu ouvi essa nos Açores. Mostra quem manda, para que eu possa me opor. Quem é que manda aí? Quem é que manda? Eu não descobri ainda. Na hora que eu descobrir, eu vou fazer oposição. Mas o que é isso? Por quê? Porque eu sou um anarquista, eu gosto de ver confusão mesmo. Isso começou no Éden, com a queda, sim ou não? Deus disse que do dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Deus estabeleceu a ordem, o que pode e o que não pode. Aí, Satanás sugeriu, certamente não morrerá, será como Deus, conhecendo o bem e o mal. Você vai estabelecer o que é bom e mal para ti, e não esse Deus. Quem diz o que é bom e mal para mim sou eu, não é Deus nenhum. É isso que eu estou dizendo quando eu não me submeto à autoridade de Deus. E aí, eu serei banido do paraíso. Eu serei rejeitado. Eu vou viver no deserto da vida. E depois não reclama, irmão. Quando tudo na sua vida for uma catástrofe total. Porque você está chamando isso para a sua vida. Seja um bom aluno na escola, obediente aos professores, aos pais, aqueles que Deus colocou de forma delegada. Não são autoridades absolutas. Deus é a autoridade absoluta. Por fim, lembrar que a família é o primeiro laboratório de santidade, onde a obediência e o amor se encontram. E confiar na graça de Deus é a transformação contínua do coração. Mas eu falhei. Sim, mas Deus, Ele perdoa, Ele restaura. Então, pais e filhos que vivem segundo Colossenses aqui 3, 20 e 21, criam um lar onde Cristo é glorificado, onde o amor governa, onde a obediência floresce. Mas lembra-se que a família é o primeiro campo de batalha. O primeiro campo de batalha espiritual é a família. O que se planta no lar com oração, disciplina e amor produz frutos duradouros, frutos eternos. E se hoje nós sentimos falhas, a graça de Deus oferece, então, restauração.
Aplicando o evangelho agora, para nós orarmos nas dimensões todas. Tudo que aprendemos sobre a obediência dos filhos e a autoridade amorosa dos pais aponta para Cristo. Ele é o padrão supremo de obediência e de amor. Ele, o Filho de Deus, nunca pecou, nunca se rebelou, mas submeteu-se totalmente à vontade do Pai, até a morte de cruz. Sabemos isso em Filipenses capítulo 2. E esta obediência perfeita, unida ao seu amor sacrificial, trouxe perdão, reconciliação, vida eterna para todo aquele que se arrepende dos seus pecados para com Deus e crê na obra completa, perfeita de Jesus lá na cruz. Para os filhos, o que significa isso? O modelo de Cristo. Obediência aos pais. É um treino para o coração reconhecer a autoridade de Deus. E necessidade de um Salvador, porque nós falhamos. Se nós analisarmos para os crentes, esta é uma chamada a viver uma vida familiar como uma espécie de antecipação do reino de Deus, onde Cristo reina nos nossos corações e nos nossos relacionamentos. Para os que não conhecem a Cristo, os que ainda não se arrependeram dos seus pecados, não são crentes, este ensino mostra a necessidade, portanto, de submissão ao Senhor, pois todos nós falhamos em honrar a Deus, em submetermos à autoridade que Ele estabeleceu. E a boa notícia é que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe perdão, trouxe transformação. A obra de Cristo traz transformação, permitindo que o lar, o coração e a vida inteira sejam reconstruídos segundo o Evangelho da graça de Deus. Deus pode restaurar a sua casa. Deus pode restaurar o seu relacionamento com seus filhos. Se você foi rígido demais, injusto, peça perdão. A graça de Deus pode restaurá-lo e também pode resgatar os seus filhos. Filhos, você está tendo alguma atitude de rebeldia com seu pai, com a sua mãe? Se arrependa e volte-se para Deus e seja um bom filho para a glória de Deus. E você que tem a casa desarranjada sem Cristo, Jesus, Ele é poderoso para mudar todas as coisas para a glória do seu nome. Amém.